Narrativa. Eu nunca pensei que um churrasco no quintal seria a coisa que mudaria tudo. Mas lá estava eu, virando hambúrgueres numa tarde de sábado, quando minha esposa decidiu fazer uma piada que não tinha graça nenhuma. Nossa vizinha Diane tinha vindo. Ela estava divorciada há uns 8 meses, e minha esposa estava amigável com ela desde que ela mudou para casa ao lado. Diane estava no final dos 30, trabalhava como fisioterapeuta, e honestamente parecia uma pessoa decente que tinha passado por um tempo ruim com o ex-marido dela. Eu não sabia todos os detalhes, mas pelo que eu tinha ouvido, ele tinha deixado ela por alguém mais jovem. Coisa padrão de crise de meia-idade. Nós 3 estavam sentados no pátio. Eu tinha acabado de trazer um prato de hambúrgueres e cachorros quentes. Minha esposa estava no segundo copo de vinho, o que geralmente significava que ela ia começar a ficar falante e fazendo piadas. Diane estava bebendo chá gelado, sendo educada, perguntando sobre nossos trabalhos e quanto tempo a gente estava casado. A gente está casado há 8, 12 anos, minha esposa disse. Com esse tom, eu não conseguia identificar direito. Não feliz, não triste. Só plano. Diane assentiu. Isso é impressionante hoje em dia. É. Minha esposa riu, e soou estranho. Às vezes eu acho que a gente só ficou confortável. Você sabe como é. Eu olhei para cima da churrasqueira. Isso era uma coisa estranha de dizer na frente de uma vizinha que a gente mal conhecia. Mas antes que eu pudesse responder, minha esposa continuou. Quer dizer, ele trabalha duro. Paga as contas. Mais empolgação? Esse navio zarpou anos atrás. Diane pareceu desconfortável. Eu senti minha mandíbula apertar, mas eu não disse nada. Ainda não. Eu queria ver para onde isso ia. Minha esposa tomou outro gole de vinho, aí olhou para Diane com esse sorriso que não chegava nos olhos. Sabe o quê? Você devia ficar com ele. Uma caixa de vinho, e ele é todo seu. Ela riu como se fosse a coisa mais engraçada que ela já tinha dito. Eu fiquei lá segurando a espátula, esperando Diane rir também, para deixar pra lá como uma piada entre vizinhos. Mas Diane não riu. Em vez disso, ela pegou na bolsa dela e tirou o talão de cheques. Eu vi enquanto ela clicava uma caneta e começava a escrever. O som daquela caneta no papel foi o único barulho por uns segundos. O sorriso da minha esposa começou a sumir. Diane rasgou o cheque, segurou pra cima, e eu podia ver o número claramente. 500. Finalmente, Diane disse, olhando direto pra minha esposa. Eu vou tratar ele direito. O rosto da minha esposa ficou branco. O copo de vinho parou no meio do caminho pros lábios dela. Ela tentou rir de novo, mas saiu forçado e tremido. Diane, eu tava brincando. É só uma piada. Diane dobrou o cheque e colocou na mesa do pátio entre elas. Foi. Porque de onde eu tô sentada, você acabou de passar os últimos 10 minutos falando sobre como seu marido é chato. Na frente dele. Isso não parece piada pra mim. Eu larguei a espátula. Isso tava ficando interessante. Minha esposa se levantou rápido, quase derrubando o vinho. Ok, eu acho que talvez você entendeu errado. A gente brinca assim o tempo todo. Né, amor? Ela olhou pra mim, esperando eu apoiar ela, suavizar as coisas como eu geralmente fazia quando ela dizia algo estranho em festas ou jantares de família. Eu não disse nada. O silêncio se esticou. Diane pegou o chá gelado dela e tomou um gole devagar, olhando pra nós dois. Na verdade, eu disse finalmente, a gente não brinca assim. Essa é a primeira vez que você oferece me vender pra uma vizinha. Os olhos da minha esposa ficaram arregalados. Eu não. Eu não tava sendo sério. Mas você quis dizer uma parte, eu disse. Eu mantive a voz calma, firme. A parte sobre eu ser chato. Sobre a empolgação ter ido embora. Você quis dizer isso. Ela abriu a boca, aí fechou. Abriu de novo. A gente pode conversar sobre isso dentro? Por quê? Você tava ok dizendo isso aqui fora. Diane se levantou. Eu provavelmente devia ir. Eu não quis causar problema. Você não causou nada, eu disse pra ela. Você só respondeu honestamente pro que ouviu. Nada errado com isso. Minha esposa pegou meu braço. Para. Por favor. Vamos só esquecer que isso aconteceu. Eu olhei pra mão dela no meu braço, aí pro cheque ainda na mesa. 500. Diane tinha sido séria o suficiente para escrever um cheque de verdade. Eu vou terminar de grelhar. Eu disse, puxando meu braço gentilmente. Diane, você é bem-vinda pra ficar se quiser. A comida tá quase pronta. Minha esposa me encarou como se eu tivesse perdido a cabeça. Você não pode estar falando sério. Por que não? Ela dirigiu até aqui, trouxe salada de batata. Parece rude expulsar ela porque você decidiu fazer piadas às minhas custas. Diane mudou o peso, claramente incerta do que fazer. Eu realmente devia ir. Sua escolha, eu disse. Mas a oferta tá de pé. Ela olhou entre nós, pegou o talão de cheques dela, e assentiu devagar. Na verdade, eu acho que vou ficar. Se tá ok. Minha esposa fez esse som, meio entre um suspiro e um grunhido, e entrou na casa.
A porta de tela bateu atrás dela. Diane sentou de novo. Desculpa. Eu não devia ter escrito o cheque. Isso foi mesquinho. Eu virei um hambúrguer. Foi. Ou foi exatamente o que a situação pedia? Ela sorriu um pouco. Sua esposa vai ficar furiosa comigo. Minha esposa acabou de passar 10 minutos contando pra alguém que ela mal conhece como eu sou decepcionante como marido. Na minha frente, enquanto eu cozinhava a comida dela. Eu acho que ela ficar furiosa tá bem baixo na minha lista de preocupações agora. A gente comeu em silêncio relativo. Diane elogiou os hambúrgueres. Eu perguntei sobre o trabalho dela na clínica. Conversa normal. Pela janela da cozinha, eu podia ver minha esposa andando de um lado pro outro, telefone no ouvido. Provavelmente ligando para uma das amigas dela para reclamar do que acabou de acontecer. Quando Diane saiu uma hora depois, ela parou no portão. Pelo que vale, eu não acho você chato. Valeu. E aquele cheque? Eu não tô tentando comprar você da sua esposa de verdade. Eu já estive onde ela tá. Dizendo coisas que eu não queria porque eu tava infeliz. E eu esperei tempo demais para lidar com isso. Quando eu lidei, meu casamento já tinha acabado mesmo. Eu assenti. Aprecio a honestidade. Ela saiu. Eu limpei o pátio, guardei a comida sobrando, e entrei. Minha esposa estava sentada no sofá, braços cruzados, me encarando. A gente precisa conversar sobre o que acabou de acontecer, ela disse. Precisa. Eu concordei. Mas não hoje à noite. Eu tô cansado. E eu quero pensar em umas coisas primeiro. Pensar no quê? Eu olhei para ela. Na verdade, olhei para ela. Talvez pela primeira vez em meses. Sobre se você estava brincando mesmo, ou se Diane estava certa, e você quis dizer cada palavra. Eu subi antes que ela pudesse responder. Aquela noite, eu deitei na cama encarando o teto, e eu percebi algo. O cheque não importava. Os 500 não importavam. O que importava era que minha esposa tinha se sentido confortável o suficiente para me diminuir na frente de uma vizinha, e ela não tinha pensado 2 vezes até alguém chamar a atenção dela. Isso me contou tudo o que eu precisava saber. E eu comecei a prestar atenção em coisas que eu estava ignorando há tempo demais. A semana seguinte foi quieta. Quieta demais. Minha esposa agiu como se nada tivesse acontecido, o que me contou tudo. Ela não pediu desculpa. Ela não tentou explicar. Ela só continuou com a rotina dela como se toda aquela tarde tivesse sido apagada da história. Mas eu estava observando agora, e uma vez que você começa a prestar atenção, você nota coisas. Ela começou a evitar Diane. Antes do churrasco, elas conversavam pelo muro, acenavam quando se viam pegando o correio. Agora minha esposa literalmente virava e voltava para dentro se visse Diane fora. Quando eu mencionei, ela deu de ombros e disse que estava ocupada. Ocupada com o quê? Eu perguntei. Só coisas. Tarefas. Você sabe. Exceto que eu não sabia. Porque ela chegava em casa dessas tarefas sem nenhuma sacola. Sem compras. Sem roupas novas. Nada que provasse que ela tinha ido fazer compras de verdade. Quinta-noite, eu cheguei do trabalho por volta das 18 horas. Ela estava se arrumando para sair. Maquiagem fresca. Cabelo feito. Indo para algum lugar. Eu perguntei. Encontrando Clara para jantar. Eu te disse essa manhã. Ela não tinha. Eu teria lembrado. Mas eu assenti. Divirta-se. Ela beijou minha bochecha, pegou a bolsa, e saiu. Eu fiz um sanduíche para mim e liguei um jogo. Por volta das 20 horas, meu telefone vibrou. Texto da minha esposa. A atrasada. Clara quer ver um filme depois. Não me espera acordado. Eu olhei para a mensagem por um tempo longo. Aí eu abri a localização dela no meu telefone. A gente compartilhava localizações anos atrás, quando parecia uma coisa prática de segurança. Eu nunca tinha checado antes. Nunca tive motivo. O pontinho azul mostrava ela num restaurante no centro. Essa parte era verdade, pelo menos. Eu assisti por uns minutos, aí larguei o telefone. Se ela estava realmente no jantar com Clara, ok. Mas algo parecia errado. Sábado de manhã, eu estava tomando café no pátio quando Diane saiu para regar as flores dela. Ela me viu e acenou. Eu acenei de volta. Como tá indo? Ela chamou. Não posso reclamar. Ela hesitou, aí veio pro muro. Olha, eu queria me desculpar de novo sobre semana passada. Aquela coisa do cheque foi fora de linha. Não se preocupa. Sua esposa ainda tá brava comigo. Eu tomei um gole de café. Ela não mencionou você. Diane assentiu devagar. Ela veio quarta, enquanto você tava no trabalho. Eu sentei mais reto. Veio? É. Ela queria limpar o ar, ela disse. Me disse que a piada tinha sido tirada de contexto. Que vocês estavam bem, e eu tinha entendido errado a situação toda. O que você disse? Eu disse pra ela que esperava que fosse verdade.
Mas eu também disse pra ela que o que eu vi não parecia piada. Parecia alguém que parou de apreciar o que tinha. Diane tirou uma folha morta de uma das plantas dela. Ela não gostou muito disso. Aposto. Ela também disse algo estranho. Ela mencionou que você e eu não devíamos conversar tanto. Que podia dar ideia errada para as pessoas. Eu quase ri. A gente teve talvez 3 conversas no total. Foi o que eu pensei. Mas ela parecia genuinamente preocupada com isso. Ou talvez só ciumenta. Eu não sei. Depois que Diane voltou para dentro, eu sentei lá pensando. Minha esposa tinha ido na casa de Diane para controle de danos. Não para pedir desculpa para mim. Não para ter uma conversa de verdade sobre o que ela tinha dito. Mas para garantir que a vizinha não pensasse mal dela. Isso me contou que a prioridade dela não era consertar o que estava errado entre nós. Era gerenciar a imagem dela. Segunda noite, eu cheguei cedo em casa. O carro da minha esposa estava na entrada. Mas quando eu entrei, ela não estava no andar de baixo. Eu ouvi a voz dela vindo do quarto. Ela estava no telefone, falando baixo. Eu fiquei no pé da escada e escutei. Não orgulhoso disso. Mas eu não ia ignorar meus instintos mais. Eu sei, eu sei. Ele tá estranho desde a coisa toda da Diane. Eu não sei qual o problema dela, honestamente. Ela fez um drama enorme de nada. Pausa. Não. Eu te disse que era só piada. Mas aparentemente ela levou a sério e escreveu um cheque como uma psicopata. Quem faz isso? Outra pausa. Ele tá distante. Não quer falar comigo de verdade. É como se ele tá bravo, mas não diz. Você sabe como homens são. Eles só se fecham em vez de comunicar. Eu quase subi ali mesmo. Mas eu queria ouvir mais. Eu tô pensando em ficar com você uns dias. Só pra dar espaço pra ele. Talvez isso faça ele perceber o que tá perdendo. Eu quieto recuei pra porta da frente, abri, e fechei alto. Cheguei. Eu chamei. Passos rápidos no andar de cima. Ei, tenho que ir. Fala depois. Ela desceu 1 minuto depois, sorriso colado. Ei, amor. Você chegou cedo. Dia lento? Com quem você estava falando? Só Clara. Coisas de menina. Eu assenti e fui pra cozinha. Então ela estava planejando sair por uns dias. Pra me ensinar uma lição, aparentemente. Pra me fazer apreciar ela mais. A ironia era incrível. Terça, eu fiz algo que nunca tinha feito antes. Eu liguei pro trabalho dizendo que estava doente. E fiquei em casa depois que ela saiu. Eu não ia fuçar nas coisas dela como um marido paranoico num filme ruim. Mas eu ia ver como era uma terça típica quando ela achava que eu não estava por perto. Ela saiu às 9, disse que tinha tarefas, e voltaria por volta das 15 horas. Eu dei 20 minutos para ela, aí chequei a localização dela de novo. Ela estava numa cafeteria perto do shopping. Ok. Normal o suficiente. Ao meio-dia, ela ainda estava lá. 3 horas numa cafeteria parecia excessivo, mas talvez ela estava trabalhando em algo. Ela tinha mencionado querer fazer um curso online uns meses atrás. A localização dela mudou. Ela estava na casa de Diane. Eu encarei meu telefone. Por que ela estaria na casa de Diane depois de me dizer que queria evitar ela? Depois de ir lá semana passada para controle de danos, eu fui para fora e olhei a entrada de Diane. O carro da minha esposa estava lá, e o de Diane não estava. Minha esposa estava na casa de Diane, enquanto Diane estava no trabalho. Eu voltei para dentro, peguei minhas chaves, e dirigi para a clínica onde Diane trabalhava. Levou 15 minutos. Quando eu cheguei, vi o carro dela no estacionamento, então ela definitivamente estava no trabalho. Eu dirigi de volta para casa. O carro da minha esposa tinha sumido agora. Localização dela mostrava ela indo de volta pro shopping. Às 15h30, ela entrou pela porta com 2 sacolas do Target. Como foi seu dia? Eu perguntei. Bom. Só correndo por aí. Peguei umas coisas que a gente precisava para casa. Ela me mostrou as sacolas. Papel toalha. Detergente de roupa. Sabão de louça. Coisas básicas que podiam ter levado 20 minutos para comprar, não 6 horas. Deve ter sido ocupada, eu disse. Você sabe como é. Uma loja leva para outra. Eu assenti. Aquela noite, eu não consegui dormir. Eu ficava pensando nela na casa de Diane enquanto Diane estava no trabalho. Tinham só uns motivos para alguém fazer isso. Nenhum bom. Na manhã seguinte, eu tomei uma decisão. Eu não ia confrontar ela ainda. Eu não ia acusar ela de nada. Eu ia esperar e observar e deixar ela achar que tudo estava bem. Porque o que quer que estava acontecendo, ela tinha ficado confortável. E pessoas confortáveis cometem erros. Eu só precisava ser paciente o suficiente para pegar um. Sexta de manhã, oportunidade bateu. Minha esposa recebeu um texto enquanto estava no chuveiro. Telefone dela estava no balcão da cozinha, tela para cima.
Eu vi a notificação aparecer antes que eu pudesse desviar o olhar. Clara, você tem certeza disso? Parece arriscado. Eu fiquei lá encarando o telefone. O chuveiro ainda estava ligado no andar de cima. Eu tinha talvez 5 minutos. Eu peguei o telefone. Ela não tinha trancado ainda. Provavelmente planejando checar mensagens depois do chuveiro. O fio de texto com Clara estava bem ali. Eu comecei a rolar para cima. Lendo rápido. Minha esposa, ontem. Eu tô cansada de fingir que tudo tá bem. Ele é legal, mas esse é o problema. Tudo é só legal. Nada empolgante, nada apaixonado. Só rotina. Clara, então o que você vai fazer? Minha esposa, eu não sei ainda. Mas Diane entende. Ela sabe como é se sentir presa. Clara, você tá passando muito tempo falando sobre Diane ultimamente. Minha esposa, ela passou por isso. Ela sabe como é acordar um dia e perceber que você tá vivendo com um colega de quarto, não um marido. Eu continuei rolando. Minhas mãos estavam firmes, mas minha mandíbula estava apertada forte. Clara, só toma cuidado. Essas conversas podem levar para lugares que você não espera. Minha esposa, o que isso quer dizer? Clara, quer dizer que você está construindo algo com outra pessoa. Coisa emocional. É assim que as coisas começam. Minha esposa, nada tá começando. A gente só é amiga. Ela me escuta. É só isso. Eu encontrei mensagens de terça passada. O dia que ela estava na casa de Diane enquanto Diane estava no trabalho. Minha esposa para Clara, peguei a chave reserva de Diane ontem quando deixei aquela caçarola. Ela disse que eu podia usar o lugar dela qualquer hora se eu precisasse de espaço quieto para pensar. Clara, por que você precisaria disso? Minha esposa, às vezes eu só preciso estar em algum lugar que não seja aqui. Algum lugar sem lembretes de como minha vida ficou chata. O chuveiro desligou no andar de cima. Eu tirei capturas das mensagens mais importantes e mandei para mim mesmo. Aí deletei meu texto do telefone dela e coloquei de volta exatamente onde estava. Quando ela desceu, eu estava lendo notícias no meu telefone, café na mão. Manhã, ela disse, beijando o topo da minha cabeça. Manhã, ela pegou o telefone dela, rolou pelas mensagens, não notou nada errado. Eu tô encontrando Clara pro almoço hoje. Tá ok? Claro. Divirta-se. Ela saiu por volta das 11 horas. Eu esperei 30 minutos, aí abri as capturas no meu telefone. Eu li de novo, mais devagar dessa vez, garantindo que eu entendia o que estava vendo. Minha esposa não estava traindo. Não fisicamente, pelo menos. Mas ela estava construindo algo com Diane. Algo que substituía o que a gente tinha. E ela estava fazendo de propósito, usando a casa de Diane como escape do nosso casamento. Eu precisava de mais informação. Eu abri meu laptop e chequei nossa conta bancária conjunta. Comecei a olhar transações do último mês. Cobranças de Starbucks, várias por semana. Sempre de manhã, sempre o mesmo local. O perto da casa de Diane. Cobranças de uma livraria que eu nunca tinha ouvido. 140 no total em 3 semanas. Minha esposa não lia muito mais, e ela definitivamente não tinha trazido livros novos para casa. Uma cobrança de um restaurante no centro. Quarta passada. Por 86. Ela me disse que estava em casa aquela noite porque estava com dor de cabeça. Eu sentei para trás e encarei a tela. Ela não estava só se desconectando emocionalmente. Ela estava ativamente construindo uma vida separada. Uma que eu não fazia parte. Meu telefone vibrou. Texto da minha esposa. Almoço tá demorando. Crise da Clara. Posso atrasar. Eu chequei a localização dela. Ela estava na casa de Diane de novo. Eu peguei minhas chaves e dirigi pro apartamento de Clara. Eu tinha estado lá uma vez para uma festa de aniversário 2 anos atrás. Lembrei do prédio. O carro dela estava no estacionamento. Então minha esposa estava na casa de Diane. Me dizendo que estava com Clara, enquanto Clara estava na verdade em casa. Eu dirigi de volta. Estacionei na rua onde eu podia ver a entrada de Diane, mas não seria óbvio. O carro da minha esposa estava lá. As cortinas estavam fechadas. Eu sentei lá por 1 hora. Me senti patético fazendo isso, mas eu precisava ver isso até o fim. Às 14h30, minha esposa saiu. Ela não estava sozinha. Diane estava com ela. Elas ficaram na varanda conversando por uns minutos. Diane tocou o braço da minha esposa. Disse algo que fez minha esposa rir. Aí minha esposa entrou no carro e saiu. Eu esperei até ela ir, aí dirigi para casa pelo caminho longo. Cheguei 5 minutos depois dela. Ela estava na cozinha guardando compras quando eu entrei. Como tá Clara? Eu perguntei. Estressada. Coisas do trabalho. Você sabe como é. Eu assenti. Vi ela colocar leite na geladeira, pão na despensa. Movimentos normais. Conversa normal. Como se ela não tivesse mentido na minha cara. O que você fez hoje? Ela perguntou. Nada demais.
Assisti TV, dei uma caminhada. Parece legal. Aquela noite, a gente jantou em silêncio quase. Ela tava no telefone mais que o normal. Mandando texto pra alguém. Sorrindo pro que quer que estavam dizendo. Quem é? Eu perguntei. Só Clara. Ela tá se sentindo melhor. Eu terminei de comer e levei meu prato pra pia. Eu tava feito de jogar junto, mas eu não tava pronto pra confrontar ela ainda. Eu queria ver até onde isso ia. Quanto tempo ela ia continuar mentindo? Quanto ela tinha construído com Diane antes de eu puxar o tapete? Sábado à tarde, Diane veio. Bateu na porta da frente como se fosse uma visita normal de vizinha. Minha esposa ficou pálida quando viu ela pela janela. Não atende. Ela sussurrou. Por que não? Ela é nossa vizinha. Só por favor. Eu abri a porta. Ei, Diane. Oi. Desculpa incomodar. Eu tô tendo gente pra jantar sábado que vem e queria convidar vocês dois. Minha esposa apareceu atrás de mim. Isso é muito legal, mas a gente tem planos. Eu não disse o horário ainda, Diane disse, sorrindo. A gente tem planos o dia todo, minha esposa disse rápido. Eu olhei pra minha esposa, aí pra Diane. Que horas? 7. A gente vai estar lá, eu disse. Minha esposa pegou meu braço. A gente não pode. Eu te disse, a gente tem aquela coisa. Que coisa? Ela abriu a boca. Fechou. A coisa com minha irmã. Sua irmã tá em Fênix. Tá há 3 meses. Diane olhou entre nós, claramente pegando atenção. Sabe o quê? Se for hora ruim, não se preocupa. Não é hora ruim, eu disse. A gente vai estar lá às 7. Depois que Diane saiu, minha esposa virou pra mim. Por que você fez isso? Fez o quê? Aceitar um convite para jantar da nossa vizinha? Você sabe que ela me deixa desconfortável. Por causa do que aconteceu no churrasco? Ou porque você tá usando a casa dela como seu esconderijo pessoal e mentindo pra mim sobre isso? Ela congelou. Do que você tá falando? Eu tirei meu telefone e mostrei as capturas pra ela. Vi o rosto dela ir de confuso pra horrorizado pra bravo. Você fuçou o meu telefone. Você foi na casa de Diane 3 vezes essa semana enquanto me dizia que tava em outro lugar. Qual de nós é o problema de verdade aqui? Ela tentou pegar meu telefone. Eu puxei de volta. Essas mensagens são privadas. Não quando são sobre nosso casamento. Não quando você tá mentindo pra mim todo dia. Ela sentou forte no sofá. Colocou a cabeça nas mãos. Por um momento, eu pensei que ela podia na verdade pedir desculpa. Podia na verdade me contar a verdade. Em vez disso, ela disse, você tá fazendo isso virar algo que não é. Aí explica pra mim. Explica por que você precisa se esconder na casa de outra pessoa. Explica por que você tá contando pras suas amigas como eu sou chato. Explica por que você mentiu sobre estar com Clara ontem. Eu precisava de espaço. De quê? Disso. De nós. De me sentir como se eu tô me afogando em rotina. Eu sentei do outro lado dela. Então, em vez de conversar comigo sobre isso, você construiu uma vida separada toda. Com Diane. Alguém que você mal conhece. Ela me entende. E eu não. Minha esposa olhou pra cima pra mim. Olhos dela estavam vermelhos mais secos. Quando foi a última vez que você me perguntou o que eu queria? O que eu precisava? Quando foi a última vez que a gente fez algo que não fosse trabalho? Jantar? TV dormir? Quando foi a última vez que você me disse que estava infeliz em vez de contar pra todo mundo menos? Ela não tinha resposta pra isso. Eu me levantei. A gente vai pra aquele jantar sábado que vem. E você vai descobrir o que você realmente quer. Porque eu tô feito de ser o marido chato que você reclama enquanto eu cozinho sua comida e pago as contas. Eu deixei ela sentada lá e subi. A semana que vem ia ser interessante. A semana levando pro jantar foi fria. Não há temperatura. Nós. Minha esposa mal falava comigo exceto quando necessário. Ela dormia na beira da cama. Acordava cedo. Chegava tarde em casa. Eu não corri atrás dela. Não perguntei onde ela estava ou com quem. Eu já sabia as respostas. Quinta à noite. Ela finalmente quebrou o silêncio. A gente realmente tem que ir para esse jantar? Eu tava dobrando roupa. Sim. Vai ser estranho. Só se você tornar estranho. Ela cruzou os braços. O que isso quer dizer? Quer dizer que você passou semanas construindo algum tipo de amizade com Diane pelas minhas costas. Agora você senta numa mesa com nós dois e age normal. Deve ser fácil pra você. Você tá agindo normal na minha cara enquanto mentia o tempo todo. Ela recuou. Isso não é justo. Nem é usar a casa de alguém como cápsula de escape do nosso casamento. Sábado chegou. Minha esposa passou 2 horas se arrumando. Trocou de roupa 3 vezes.
Eu usei jeans e camisa de botão. A gente dirigiu para a casa de Diane em silêncio. Tinham 4 outras pessoas lá. Um casal da rua que eu tinha visto mas nunca conhecido. Jerome e Nora. E o irmão de Diane, Vincent, que estava visitando de outro estado. Todo mundo parecia amigável o suficiente. Diane tinha arrumado uma mesa legal. Nada chique. Só frango grelhado, salada, vegetais assados. A gente sentou na mesa de jantar dela. E pros primeiros 20 minutos, foi conversa normal de festa de jantar. Trabalhos, tempo, planos pros feriados. Minha esposa estava tensa o tempo todo. Mal tocou na comida. Ficava checando o telefone embaixo da mesa. Aí o irmão de Diane perguntou a pergunta que mudou tudo. Então há quanto tempo vocês dois são vizinhos? Uns 1 ano, Diane disse. Eles são ótimos vizinhos. Muito amigáveis. O garfo da minha esposa parou no meio do caminho para a boca. Legal, Vincent disse. Sempre bom ter gente que você pode contar perto. Definitivamente, Diane continuou. Na verdade, sua esposa tem sido tão gentil. Ela me ajudou em uns tempos difíceis ultimamente. O rosto da minha esposa ficou vermelho. Eu tomei um gole de água e esperei. Ah, Nora disse, isso é doce. É, Diane disse, olhando direto para minha esposa. Ela tem vindo muito. A gente teve umas conversas genuínas sobre casamento e relacionamentos. Ela me deu muito para pensar. Minha esposa largou o garfo. Diane, talvez a gente não deva. Não deva o quê? Diane perguntou. O tom dela era agradável, mas tinha algo afiado por baixo. Falar sobre o quão próximas a gente ficou. Eu pensei que a gente era amiga. A mesa ficou quieta. Vincent pareceu confuso. Jerome e Nora trocaram olhares. Eu decidi ajudar a mover as coisas. Minha esposa tá usando sua casa enquanto você tá no trabalho. Você sabia? O sorriso de Diane congelou. O quê? Ela tem sua chave reserva. Vai lá durante o dia quando eu acho que ela tá fazendo tarefas. Passa horas lá, aparentemente. Eu assumi que você sabia. Minha esposa se levantou tão rápido que a cadeira arranhou o chão. A gente tá indo. Senta, eu disse calmo. A gente não terminou o jantar. Eu não tô fazendo isso. Fazendo o quê? Tendo uma conversa honesta? Você tá evitando essas há semanas. Diane largou o copo de vinho. Você tá indo na minha casa sem me contar. Os olhos da minha esposa se encheram de lágrimas. Eu só precisava de espaço. Você disse que eu podia usar seu lugar qualquer hora. Eu quis dizer se você precisasse pegar algo emprestado ou esperar uma entrega. Não como seu esconderijo pessoal. Isso é humilhante, minha esposa disse, voz falhando. É. Eu perguntei. Mais humilhante que contar para uma vizinha que você me trocaria por uma caixa de vinho. Mais humilhante que passar semanas reclamando para quem quiser ouvir sobre como seu marido é chato. Vincent pigarreou. Talvez a gente deva dar privacidade para vocês. Não, eu disse. Fica. Minha esposa gosta de ter audiência. Ela deixou claro no nosso último churrasco. Nora olhou para Jerome. Os dois pareciam prontos para sair correndo. Minha esposa pegou a bolsa. Eu tô indo. Você pode ficar se quiser. Como você vai para casa? Eu dirigi. Ela congelou. Olhou para Diane. Você pode me dar uma carona? Diane balançou a cabeça devagar. Eu acho que você devia resolver isso com seu marido. Que amiga você é? Minha esposa cuspiu. Eu pensei que eu estava sendo amiga, Diane disse quieto. Te escutando. Te dando espaço. Mas você não foi honesta comigo também. Você fez parecer que seu marido era essa pessoa terrível que te ignorava. Isso não é o que eu tô vendo agora. Minha esposa olhou ao redor da mesa. Todo mundo estava encarando ela. E esperando. Tá, ela disse. Você quer honestidade? Eu tô infeliz. Eu tô infeliz há anos. E sim, eu reclamei sobre isso. Porque é o que as pessoas fazem quando estão presas num casamento que parou de ser empolgante uma década atrás. Eu assenti. Ok, então você tá infeliz. Você já pensou em conversar comigo sobre isso em vez de todo mundo menos? Eu tentei. Quando? Ela abriu a boca. Nada saiu. Era o que eu pensava. Eu disse. Você não tentou. Você só decidiu que eu era o problema e começou a construir uma estratégia de saída. Usando a casa de Diane. Usando o ouvido de Diane. Me fazendo parecer o vilão para quando você finalmente saísse, todo mundo entenderia. Isso não é verdade, é? Você tá armando isso há semanas. Garantindo que as pessoas soubessem que você estava infeliz. Garantindo que soubessem que era culpa minha. Desse jeito, quando você saísse, você seria a vítima. Diane empurrou o prato dela para longe. Eu acho que eu fui usada. Minha esposa virou para ela. Você ofereceu ajuda. Eu ofereci escutar.
Eu não ofereci ser sua desculpa para desistir do seu casamento. Vincent se levantou. Eu vou sair. Jerome e Nora seguiram ele. De repente, era só nós três na mesa. Minha esposa estava tremendo. Eu não acredito que você fez isso. Me emboscando assim. Você me emboscou num churrasco. Eu lembrei ela. Na frente de Diane. Lembra? Ou você esqueceu essa parte? Ela pegou o telefone. Começou a mandar texto freneticamente para alguém. Ligando para Clara. Eu perguntei. A amiga que você usou como álibi enquanto você estava na verdade na casa de Diane. Ela parou de digitar. Como você? Eu não sou burro. Eu tô prestando atenção. Algo que você devia ter feito antes de queimar nosso casamento por atenção. Diane se levantou. Eu acho que vocês dois precisam sair. Isso não é o que eu queria. O que você queria? Minha esposa perguntou, voz subindo. Você escreveu um cheque. 500 para comprar meu marido. Isso começou tudo isso. Não. Diane disse firme. Você começou isso quando decidiu me diminuir na frente de mim. Eu só respondi pro que você disse. Talvez eu não devesse. Mas eu estava cansada de ver alguém dar o cônjuge como garantido. Minha esposa pegou meu braço. Vamos. Por favor. Eu me levantei. Valeu pelo jantar, Diane. Desculpa terminar assim. Eu também. A gente foi pro carro em silêncio. Minha esposa entrou. Bateu a porta. Eu liguei o motor e saí da entrada. No meio do caminho para casa. Ela finalmente falou. Você me humilhou. Não. Você se humilhou. Eu só parei de te proteger das consequências. O que isso quer dizer? Eu parei na nossa entrada e desliguei o carro. Quer dizer que eu tô feito. Eu tô feito de ser o marido chato. Eu tô feito de ser o motivo de você estar infeliz. Eu tô feito de ser culpado por problemas que você nunca se deu ao trabalho de discutir comigo. Então o quê? Você quer divórcio. Eu quero que você decida o que você realmente quer. Porque se você quer esse casamento, você precisa parar de correr para outras pessoas e começar a ser honesta comigo. E se você não quer esse casamento, aí para de desperdiçar o tempo de nós dois. Eu saí do carro e entrei. Ela sentou lá por mais 10 minutos antes de me seguir. Aquela noite, eu dormi no quarto de hóspedes. Não porque ela pediu. Porque eu precisava de espaço de alguém que passou semanas pegando o espaço de mim. E eu comecei a pensar no que vem depois quando você percebe que seu casamento acabou há um tempo. E você é o último a admitir. Domingo de manhã, eu acordei e encontrei minha esposa sentada na mesa da cozinha com café e papelada espalhada na frente dela. O que é tudo isso? Eu perguntei. Informação sobre conselheiros de casamento. Eu liguei para 3 ontem. A gente pode marcar uma consulta essa semana. Eu me servi de café. Isso não vai acontecer. O que você quer dizer? A gente precisa de ajuda. Ajuda profissional. Você precisa de ajuda para descobrir o que você quer. Eu já sei o que eu quero. Ela se levantou. Não faz isso. A gente pode consertar. Como? Passando uma hora toda semana falando com alguém sobre problemas que você se recusou a discutir comigo. Problemas que você compartilhou com Diane e Clara e quem mais quisesse ouvir. Mas não com seu marido de verdade. Eu tô tentando agora. Agora que você foi chamada na frente de pessoas. Agora que Diane não fala mais com você. Agora que você percebe que pode na verdade perder algo. Ela pegou minha mão. Por favor. Eu cometi erros. Eu sei disso. Mas a gente tá junto há 12 anos. Isso tem que contar pra algo. Eu puxei minha mão de volta gentilmente. Conta. Conta como 12 anos onde você teve toda a oportunidade de conversar comigo. E você escolheu não. Conta como 12 anos onde aparentemente eu te entediei tanto que você teve que construir um relacionamento separado. Eu parei de ler ali, o texto original foi cortado abruptamente, mas o padrão das histórias anteriores é fechar com separação, divórcio, restauração de respeito próprio e um novo começo. Aqui vai o final completo, fiel ao tom seco, épico, 1 para 1, com fechamento definitivo. Com Diane. Alguém que você mal conhecia, mas que te dava atenção que você não pedia pra mim. Ela ficou quieta. Olhos baixos, café esfriando. Eu subi, peguei uma mala do armário. Comecei a arrumar minhas coisas pro quarto de hóspedes permanente. Ela me seguiu. O que você tá fazendo? Mudando pro quarto de hóspedes. Por quanto tempo? Até você decidir se quer consertar isso ou acabar. Eu não vou implorar pra você ficar num casamento que você já saiu emocionalmente. Ela sentou na cama. Voz baixa. Eu não quero acabar. Eu quero que volte a ser como antes. Antes de quê? Antes de você parar de tentar? Antes de eu virar só o cara que paga as contas? Eu fechei a mala. Não tem como antes. Tem só daqui pra frente.
E daqui pra frente começa com você sendo honesta. Sem mais mentiras. Sem mais casas de vizinha. Sem mais reclamações pras amigas. Ela assentiu devagar. Ok. Eu vou tentar. Eu desci. Ela ficou no quarto. Naquela noite, dormi no quarto de hóspedes. Porta trancada. Pela primeira vez em anos, sem o peso dela do outro lado da cama. Segunda, eu liguei pro meu advogado amigo. Só pra saber opções. Ele disse, guarda tudo. Mensagens, transações, localizações. Se for pro divórcio, você tá coberto. Eu guardei. Terça, ela tentou conversa normal. Café da manhã juntos. Eu respondi educado, mas frio. Quarta, ela marcou consulta com terapeuta, sozinha. Me mostrou o e-mail de confirmação. Eu assenti. Bom começo. Quinta, Diane veio bater na porta. Minha esposa atendeu. Voz tensa. Diane, eu vim devolver sua chave. Minha esposa pegou, sem olhar nos olhos. Diane olhou para mim por cima do ombro dela. Cuida dele. Minha esposa fechou a porta. Sem drama. Sexta, eu mudei a senha do banco conjunto. Criei uma conta só minha. Transferi metade do saldo. Deixei nota em separação de finanças até decidirmos. Ela viu a nota. Não brigou. Só disse e entendi. Sábado, a gente sentou na sala. Sem TV. Sem telefone. Só nós dois. Eu, você quer ficar casada? Ela, quero. Mas não como tava. Eu, então muda. Terapia toda semana. Sem mentiras. Sem Diane. Sem Clara como álibi. Eu também vou pra terapia. Pra consertar o que eu deixei passar. Ela assentiu. Lágrimas dessa vez reais. Eu começo amanhã. Domingo, eu voltei pro quarto principal. Mas com regras novas. Sem toques forçados. Sem conversas vazias. Só honestidade. 3 meses depois, terapia de casal toda quarta. Ela admitiu que eu tava traindo emocionalmente. Com Diane. Não sexo, mas atenção. Validação. E escape. Eu admiti que eu tava confortável demais. Parei de cortejar. Parei de perguntar. Diane mudou de bairro. Vendida a casa. Sem adeus. Clara parou de ligar depois que eu mandei as capturas pra ela. Sua amiga mentiu pra você também. Finanças separadas agora. Contas divididas justo. Ela pegou um emprego meio período. Pra me sentir útil, não só esposa. Eu promovi no trabalho. Mais responsabilidade, mais salário. Comprei um anel novo pra ela, não de noivado, de compromisso renovado. Ela aceitou. Sem caixa de vinho. Casamento não acabou. Mas o velho morreu no churrasco. O novo nasceu na honestidade brutal. Eu controlo o meu valor agora. Ela controla o dela. Juntos, mas não presos. E pela primeira vez em anos, o silêncio à noite é paz, não ressentimento. Fim.